Hoje nós vamos estudar um tema muito fácil. Hoje nós vamos estudar o livramento condicional, uma ferramenta muito importante para antecipar a liberdade dos seus clientes e garantir que eles saiam da forma mais rápida. O que é o livramento condicional? O que é o livramento condicional? Quando você pensa neste instituto, o que automaticamente vem à sua mente? O livramento condicional, ele é exatamente o que parece, uma liberdade condicionada a algumas condições que têm que serem cumpridas pelo sentenciado. Ele é uma forma de antecipar a liberdade. E se eu te digo que ele é uma forma de antecipar a liberdade, por óbvio, o seu cliente, para ter direito a livramento condicional, tem que estar privado de liberdade. Se o seu cliente está em regime aberto, tem liberdade para ser antecipada? Não. Então, o livramento condicional ele acontece no regime fechado e no regime semiaberto. Outra coisa muito importante. Livramento condicional é direito subjetivo do sentenciado. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que se o seu cliente preencher os requisitos, ele tem direito ao livramento condicional. Não é uma escolha do juiz, da juíza, deferir ou não o livramento condicional. Ele é um direito subjetivo do sentenciado, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei e que não são difíceis de você encontrar. E é claro, assim como o indulto, ele é uma forma, ele é um instrumento de política criminal, uma forma de balancear a superlotação carcerária, uma forma de combater injustiças na execução penal, uma forma de amenizar a dor que o cárcere causa. Então, grava aí na sua mente, porque conceito não é balela, nem a parte chata do livro que a gente não gosta de estudar. Através do conceito, decorre tudo mais. Através de quando a gente sabe o que algo é, a gente consegue aplicar ou não este algo. Então, o livramento condicional é a antecipação da liberdade. E você só antecipa a liberdade de quem está privado de liberdade, no regime fechado ou no semiaberto. É um direito subjetivo do seu cliente. Se preenchidas as condições, tem que ser concedido pelo juiz. E é claro, é um instrumento de política criminal. Onde ele está previsto? Ele está previsto do artigo 83 até o 90 do Código Penal e também está previsto a partir do artigo 131 da LEP. Mas a nossa grande base é o Código Penal. Ele pode ser classificado de diferentes formas. Ele é uma liberdade antecipada, porque o sentenciado não precisa cumprir a pena integralmente para adquirir a liberdade. É uma liberdade condicional, porque depende do cumprimento de algumas condições, alguns deveres, e principalmente é uma liberdade precária, porque se descumpridas as condições, perde esta liberdade. Então, ele é antecipada, condicionada e precária, porque se o seu cliente descumprir as condições, ele vai perder esta liberdade. E ele tem natureza jurídica, e eu sempre falo com vocês, isso é muito importante, natureza jurídica. Isto, qual é a natureza disso? A natureza é um celular. Isto é um copo. Se eu chamar isto aqui de xícara, tudo o que eu falar sobre isso, todas as conclusões que eu tirar, tudo o que eu pensar sobre isso, considerando que isso é uma xícara, essas conclusões estarão erradas. Então é muito importante entender o conceito, entender a natureza jurídica de algo. Livramento condicional é a antecipação da liberdade e é um direito subjetivo do sentenciado. A partir daí, você sabe que pode exigir
que o Estado implemente esse direito do seu cliente, se ele realmente preencher os requisitos. Outra coisa importante. A decisão que concede um livramento condicional, ela não é uma decisão que constitui a situação. Ela é uma decisão que declara. Ela olha para a situação de fato e diz: ah, verdade, o fulaninho já preencheu o requisito temporal, já preencheu os requisitos subjetivos. Bingo, ele tem direito ao livramento condicional. Ela declara que desde o dia tal, quando ele preencheu o requisito objetivo e já tinha preenchido o requisito subjetivo, ele tem direito ao livramento condicional. Isso quer dizer que se ela for concedida hoje, mas ele tinha direito há 3 meses atrás, ela volta no tempo e passa a valer desde aquele dia. A data dela é declaratória. Se você tem dificuldade em entender uma decisão declaratória e constitutiva, eu vou te dar um exemplo de uma decisão constitutiva. Quando uma pessoa se casa com outra, a cerimônia, o ato do casamento é constitutivo. A partir daquele dia, aquela relação deixa de ser um noivado, deixa de ser um namoro e se torna uma relação de casamento. Ela constitui uma nova condição jurídica daquelas partes. Tá vendo como é diferente? Não dá para dizer que o casamento existia desde sempre. Claro que a relação de união estável é outra situação. Mas o casamento, tecnicamente falando. Então, é diferente da decisão que declara o livramento condicional. Ela só olha para o mundo dos fatos e diz: os requisitos já estão preenchidos. Desde o dia tal, eu declaro que ele tem direito ao livramento condicional desde aquele dia. Professora, por que você está falando isso? Eu não estou entendendo nada. Porque você muitas vezes vai entrar num processo de execução penal e vai ver que o seu cliente tinha direito a livramento condicional e não foi concedido. E às vezes ele pode ter cometido uma falta grave, preso, mesmo tendo direito a livramento condicional. E uma das teses que você vai poder argumentar é que esta falta grave nunca teria acontecido dentro do presídio se o livramento condicional tivesse sido concedido no dia tal que ele tinha direito, porque era um dia anterior. Tem várias situações em que você vai poder aplicar este raciocínio da decisão ser declaratória. Então é muito importante, para que você aplique direitinho, eu preciso que você entenda este conceito. Continuando. Precisa de aceitação do condenado? Eu adoro isso. Precisa? E precisa sim. Sabe por quê? Porque às vezes pode ser que não vale a pena. E eu coloquei o slide lá para frente, mas eu vou falar desse tema agora. Sabe por que pode ser que não vale a pena? Porque pode ser que ele alcance o direito ao livramento condicional e já esteja em regime aberto. E aí, pode ser que na comarca em que ele está cumprindo pena, as condições do livramento sejam piores que as do regime aberto. Por exemplo, na comarca em que eu atuo, as condições do regime aberto são comparecer ao fórum, ter trabalho honesto, não sair de casa depois das 10 da noite, não se envolver em crime e confusão, e comparecer ao fórum, né? Eu já falei, eu estou em regime aberto. Eu cumpro o regime aberto mais do que os sentenciados, porque eu vou para o fórum todo dia, eu praticamente não saio depois das 10 da noite, eu não me meto em confusão, eu tenho trabalho honesto. É super fácil cumprir o regime aberto. As condições do livramento condicional, na minha comarca, são as mesmas. Não tem diferença. Mas pode ser que tenha uma situação que seja pior. Se eu tivesse um sentenciado aqui, na minha comarca, com direito a livramento condicional e a regime aberto, o que seria melhor? O regime aberto. Por quê? Porque se ele cometer uma falta grave, um novo crime, ele não perde o tempo que ele está em regime aberto. Se as condições são equivalentes, não vale a pena
colocar o seu cliente no livramento condicional, porque o livramento condicional tem o efeito terrível de que, se for revogado, perde-se o tempo que ficou em período de prova. Então, sim, o livramento condicional depende da aceitação do sentenciado. Ele é um direito, e o sentenciado pode dizer: não quero agora. E aí acontece o seguinte: você orientou o seu cliente a não querer e ele estava no aberto. Daí o danado comete um novo crime e volta para o regime semiaberto. Perdeu o direito ao livramento condicional? Será que agora você pode pedir o livramento condicional? Claro que você pode. E não perdeu o direito ao livramento condicional. Problema? Um dos requisitos do livramento condicional é não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Então, aí nesse caso, ele não vai conseguir porque ele cometeu algo que afetou o livramento condicional. Mas não aceitar o livramento condicional hoje não impede de amanhã mudar de ideia e aceitar, tá? Não é porque não aceitou que perdeu o direito. Não é esta a situação. E o conselho penitenciário? Ele precisa ser ouvido para ser concedido o livramento condicional? Vocês que estão assistindo a aula e que são jovens vão pensar: meu Deus, do que é que a professora está falando? Estou falando de alguma coisa que a galera das antigas vai lembrar. Lá antes de 2003, antes da reforma, era necessário o parecer do Conselho Penitenciário. E se você está começando agora na execução penal, talvez não saiba nem quem é o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é um órgão estadual da execução de pena estadual que fica lá no estado, na sede do estado, na capital. Então imagina o que era o estado inteiro mandando pedido de livramento condicional para o Conselho Penitenciário dar parecer. Se vocês acham que hoje atrasa, antigamente, olha, era muito pior. Então, veio a reforma pela Lei 10.792 de 2003 e falou: olha, não precisa mais de parecer do Conselho Penitenciário. Se você estiver numa comarca que está exigindo o parecer do Conselho Penitenciário para livramento condicional, esperneie, não aceite, porque vai demorar demais, esse parecer vai levar meses para chegar e vai atrasar o direito do seu cliente, e esse parecer não é mais necessário. E quais são os requisitos? Quando é que o seu cliente vai ter direito ao livramento condicional? Muito fácil, gente. Livramento condicional não é igual progressão de regime. Ele é muito mais fácil. Primeiro, a pena tem que ser maior ou igual a 2 anos ou uma pena de tráfico reduzida. Precisa ter reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. E aí chega no que mais nos interessa. Tem que ter cumprido uma fração dessa pena. Qual é a fração? Depende. É crime comum ou é crime hediondo? Se for crime comum, se o seu cliente for primário, 1/3. Se ele for reincidente, metade da pena. Se for crime hediondo, depende. Se ele for primário ou reincidente genérico, 2/3. Se esse hediondo for com resultado morte, ou o seu cliente for um residente específico em crimes hediondos, aí não cabe livramento condicional. Ponto importante aqui. Esta questão de não caber livramento condicional é uma inovação do pacote anticrime. Então, só vale para crimes cometidos da entrada em vigor do pacote para frente, não vale para trás. Se você tiver um cliente com um crime cometido antes disso, o livramento condicional para reincidente específico não vai estar vedado, tá bom? Então presta bastante atenção, porque todas as regras restritivas do livramento condicional, do pacote anticrime que se aplicam aqui no nosso caso ao livramento condicional, só valem a partir do momento que o pacote entrou em vigor e dos crimes praticados quando o pacote anticrime entrou
em vigor. Requisito objetivo, facílimo. O que nos importa muito? Que nós vamos conferir isso aqui, ó, no seu. Porque a gente não pode correr o risco de ter um cliente com um crime comum anotado 2/3 do livramento condicional, ou comum primário anotado metade. Então, nós vamos conferir isso lá no sistema seu, daqui a pouco mais adiante, hoje ainda nesta aula. E quais os requisitos subjetivos? Subjetivos, gente, é tranquilo. Vamos começar pela parte de baixo, que é praticamente uma balela que a gente nunca vê, me desculpem o uso da expressão. Bom desempenho no trabalho, aptidão para prover a própria subsistência. Raramente você vai ver um juiz se apegando a isso. Qual que é o problema? O problema aqui, ó, não cometimento de falta grave no período de 12 meses, bom comportamento carcerário. Aqui, a coisa pega um pouco, porque nós temos uma parte da jurisprudência que entende que o bom comportamento tem que ser na execução toda. Minha opinião jurídica, não é uma opinião pessoal, é uma opinião jurídica. É inconstitucional exigir bom comportamento durante a execução toda, porque isso não está previsto, isto fere o princípio da individualização da pena. Só pode ser exigido bom comportamento naquilo que a lei prevê, nos últimos 12 meses. Mas se você pegar uma situação dessa, você vai precisar combater. Então, o seu cliente precisa ter cumprido uma fração da pena e não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses para ter direito ao livramento condicional, senão ele não vai conseguir. Até aqui, tranquilo, né? A gente já viu que o livramento condicional não é difícil, ele é uma antecipação da liberdade, ele é algo que você vai buscar para o seu cliente se ele estiver em regime fechado ou semiaberto. Se o seu cliente estiver no aberto, você vai ponderar muito bem se cabe ou não o livramento condicional naquele momento, se cabe no sentido de vale a pena ou não você aceitar o livramento condicional. Você já viu que tem 3 situações de requisito só, ou é 1/3, ou é metade, ou é 2/3. Crime comum, 1/3 ou metade, conforme é primário ou reincidente. E crime hediondo, se ele for primário ou reincidente genérico, 2/3. Se for com resultado morte ou reincidente em crime hediondo, não cabe o livramento condicional. E aí, não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Muito fácil, muito, muito tranquilo.